Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto Bíblico, Gênesis 1:2. Vamos avaliar a Almeida Revista e Atualizada. Vamos ver como se comporta. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Três declarações, duas erradas e uma, tudo bem. Uma está traduzida certa. A primeira declaração, a terra, porém, estava sem forma e vazia, esse porém denuncia o fato dele ter tratado o verso 1 como uma oração principal. No princípio, vírgula, criou Deus o céu e a terra, ponto. Essa tradução não apenas está errada, como se você olha a continuação, você vai ver que o céu só vai ser criado no verso 6, a terra só vai ser criada no verso 10. Então, essa declaração, no princípio Deus criou, aí depois você vai começar, a terra porém estava, não faz sentido nenhum. Não tem nada sendo criado no verso 1. É uma oração adverbial temporal. Quando Deus começou a criar os céus e a terra estava, etc, etc, etc. Como ele transformou numa oração principal, verso 1, aí ele estranha. Ué, se Deus criou a terra, então como é que ela está sem forma e vazia? Sem forma e vazia é tonteria, vou explicar. Mas na cabeça do tradutor é sem forma e vazia. Mas se Deus criou, como é que está sem forma e vazia? Aí ele mete um porém. O entendimento errado exige ele botar palavras e explicações no texto que não estão no texto. É certo que tem o vav lá, e ele pode interpretar que aquele vav é o porém, né? Vehaaretz, haita, torro, vavorro. Aí o Vehaaretz, ele traduz mais a terra. Gramaticalmente, ele encontra uma justificativa. Mas essa interpretação, eventualmente correta do ponto de vista gramatical, do ponto de vista exegético, está errada. Deveria eu dizer, segundo a minha opinião, mas é óbvio que é segundo a minha opinião. Não é sem forma e vazia. Sem forma é absoluta tonteria. Eu desafio alguém a encontrar em qualquer outro verso na Bíblia o uso da palavra tohu como significando algo sem forma. Desafio lançado. E vohu, porque sem forma e vazia, tradução errada, traduz a endia de tohu vavohu. Tohu é algo desolado e bohu é o deserto. Um lugar deserto, um lugar desabitado, um lugar devastado. Então, essa endíade, Tohu Vavohu, designa um lugar devastado, destruído, desertificado, desabitado. E são substantivos. Então, sem forma e vazia é adjetivo, já seria estranho. Sem forma, absolutamente equívoco, deveria ser riscado da Bíblia isso. E vazia, até tem assim um sexto nível de relação. Mas o correto seria você tirar o porém daqui, estava ok, a terra estava uma desolação e um deserto. Havia trevas sobre a face do abismo, trevas aí é curioso, porque no hebraico é singular, rocher, treva, mas tudo bem, não vai alterar, não sei se é desatenção ou usando as outras versões como padrão, e as outras versões botam trevas, plural, e não treva. Mas não vai mudar lá grande coisa, não. Em língua portuguesa, de fato, nós tendemos a falar trevas. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem, Espírito de Deus é uma tradução errada, gramaticalmente possível, mas errada do ponto de vista exegético. A referência aqui é ao vento que impede a criação, a treva e vento.
O conjunto treva e vento representa a tempestade que está instalada sobre as águas, desde onde deve ser tirada a terra. Veja lá a segunda carta de Pedro 3,5. Eles ignoram isso, que desde o princípio, pela palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, que foi tirada da água. Elohim vai tirar a terra da água aqui, mas as águas estão atacadas por uma tempestade, treva e vento. Não dá para fazer nada. Então tem que iluminar o ambiente, haja luz, e tem que conter, controlar, prender o vento. Provérbios 34. Então quem está sobre as águas é o vento, não o Espírito de Deus. E não é pairava. Pairava é erro grosseiro. Porque esse verbo na Bíblia nunca tem sentido de um movimento calminho. É um movimento bruto, violento. E aqui é a forma mais intensa desse verbo, é o piel. Então você imagina um vento e um vento tempestuoso, uma tempestade, um ciclone. Há um ciclone sobre as águas e Elohim precisa cuidar disso, como cuidará da luz. O nosso tradutor não entende, repete a dogmática, a catequese, que de Bíblia não entende nada, e faz as ovelhas entenderem tudo errado. Tão vaidosos, tão ciosos da inspiração, da iluminação do Espírito, da inerrância bíblica, estão lendo, repetindo e pregando tradução errada. É muito revelador isso. Se a tradução está errada, imagine o resto. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, pode ser um comentário de engajamento, bom dia, sua cidade, alguma coisa assim. Mas pode ser um elogio, pode ser uma crítica ou uma pergunta. Se for uma pergunta sobre o tema, faça a pergunta nesse vídeo. Se for sobre outro tema, no vídeo de número 51. Compartilhe o vídeo com suas redes de contato e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Muito obrigado, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.